Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão é mais que informação. Mulher em questão. Meus amores, hoje, você sabe, dia 14 de janeiro, não é? Hoje é dia do treinador de futebol. E eu tô tendo o prazer de receber aqui ele que já esteve também no programa Mulher em Questão, lá na TV Web do Jornal ABC Repórter, Edson Lima. Bom dia, Edson. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham a Rádio ABC, o programa Mulher em Questão. Muito prazer aí de estar novamente com você e com os ouvintes. Pois é, Edson Lima, gente, ele é o criador do portal A Vitrine do Futebol Feminino e também diretor do curta-metragem Eu Jogadora, viu? Também aqui conosco a Adriana Menezes. Bom dia, Adriana. Bom dia. Aqui, ó, no microfone bem pertinho para o pessoal te ouvir. Bom dia, Priscila. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Obrigado mesmo. Pois é, a gente que agradece. Gente, a Adriana, ela é supervisora de futebol feminino da Associação Portuguesa de Desportos. E também aqui minha xará, Pri Friotti. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pri, tudo bem? Agradeço aí o pessoal da rádio. Obrigada aí pela oportunidade de estar com esses amigos aqui dividindo a mesa. Nossa, a gente que tá feliz demais. Gente, a Pri, ela é técnica em organização esportiva. Quer dizer, hoje o nosso programa, então, falando de futebol feminino pela primeira vez. Olha que coisa maravilhosa. Ai, ai, ai. Bom demais. E daqui a pouquinho, olha, vocês já vão aí preparando o caderninho. Vai ter o prato do dia, viu? Daqui a pouquinho aí com o nosso querido Marcelo Lima. Vem aí dar uma dica para nós do prato do dia para você poder fazer um almoço bem gostoso, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar. Edson de Lima, eu queria que você falasse para nós então por que esse portal, A Vitrine do Futebol Feminino. Você acha que estava faltando dar mais ênfase ao futebol feminino? Fala-se muito mais do masculino e muito pouco do feminino? Então, Priscila, eu tenho o prazer aqui de estar presente no programa, juntamente com a Adriana, que foi atleta, além de ser supervisora, né, atleta, e uma das grandes incentivadoras desse trabalho, e uma das grandes... ela foi uma das inspirações para esse trabalho, né, porque nós fizemos faculdade juntos, né, e na época ela ainda era atleta, e eu via a invisibilidade dessa modalidade, que é justamente, nossa, eu tinha uma colega de sala de aula de faculdade e se ela não falasse, se ela não viesse paramentada com os uniformes, eu realmente não saberia quem eram as atletas, e por conta da presença dela. E também por eu ter acompanhado em tempos outros a modalidade, e saber que sempre foi um tanto quanto invisível, menos nas grandes competições. Nada melhor do que você agregar a questão acadêmica com um trabalho. A nossa formação não era de jornalismo, nem muito menos de mídia, né? Mas nada melhor do que o advento das redes sociais nos trazer essa possibilidade, né? Através das redes sociais, criar um espaço dedicado à modalidade. É verdade. E olha, eu estou muito feliz de poder receber as meninas aqui. Ainda ontem estava ouvindo, né, que falando de futebol feminino, a Marta foi a que mais se destacou, não é? Entre as mulheres que jogam futebol, não é isso, Edson? Sem dúvida. A Marta já tem 5 títulos de melhor jogadora do mundo, né? Em anos distintos. E hoje ainda mantém essa primazia, não mais ganhando os títulos, né? Por conta da evolução do futebol. E pelo fato dela jogar hoje ela joga nos Estados Unidos, mas já jogou na Europa com muito sucesso, né? E o futebol feminino no exterior, particularmente em termos de marketing, em termos de treinamento, em termos de investimento, ele é muito forte. E graças a Deus a nossa conterrânea brasileira estava inserida nesse contexto do futebol europeu, futebol dos Estados Unidos. Graças a Deus, né? Pode-se dizer que ela deu uma visibilidade para vocês, não é verdade, ô Pri? Ela deu, a Marta é uma inspiração para essa nova geração que está vindo. Tem muitas meninas aí que não viram lá atrás Cici, não viram Roseli, não viram tantas outras, as pioneiras do futebol feminino.
Mas, em compensação, viram Marta, viram Cristiane, viram uma geração, aí, viram Aline Pellegrino e tantas outras meninas da geração aí de 2007, 2008 para frente. E isso se tornou uma inspiração. Tanto é que, se você comparar hoje a visibilidade do futebol feminino há anos atrás, não tem nem como, não tem o que dizer. E hoje tem muitas meninas que começaram a jogar futebol porque viram Marta, porque viram que, olha, uma mulher pode, então eu também posso. Que legal, não é? Poxa, eu fico feliz de escutar isso. Então, quer dizer, ela foi inspiração para muitas meninas aí dessa nova geração. Agora, com relação aos ganhos, a gente sabe que as mulheres ainda ganham bem menos do que os homens, não é? Com relação a patrocínio, essas coisas. Isso, a Adriana pode falar muito bem que ela está inserida no contexto atual, né, Priscila? É verdade. Assim, eu digo assim, infelizmente, porque poderia ser felizmente, né? Porque a mulher, eu acho que ela poderia ser mais explorada em todos os ramos, né? Inclusive no futebol. É difícil patrocínio, é difícil você conseguir portas abertas, porque a maioria das pessoas acha que não vale a pena e vale muito a pena. E o que a Pri tá falando em relação a Marta, eu pude vivenciar, pude jogar com Cici, pude jogar com Roseli. Então eu vivi lá atrás e fui vivendo para frente. Pedir para você falar só um pouquinho assim, ó, bem perto do microfone, né, Mar? Para sair melhor isso. Tá, eu pude viver então essa geração que ela tá falando lá atrás, no meio e agora atual. Como jogadora, eu tive com a Cici, com a Roseli, e as dificuldades sempre existiram, sempre. Desde que eu trabalho com futebol feminino, que já tem muitos anos. E eu trabalhei no São Caetano, trabalhei no Corinthians, e a gente vê as dificuldades no dia a dia. E assim, é ruim a gente sempre ficar falando a mesma coisa, né? Porque todo mundo tá vendo que precisa ser mais valorizado, mais apoiado, mais parceiros, mais incentivos. Mas não existe, como o Edson falou aí, época de Copa do Mundo, aí Olimpíadas, aí se fala, vai melhorar, mas não acontece. Mas eu acho que vem numa crescente, mesmo com todas as dificuldades. Eu acredito que esse retorno talvez tenha mais para frente, né? Aliás, vamos combinar que o Brasil está atrasado em tudo quanto é área, né? E se a gente for falar então da área do futebol feminino e cultura, né? Mas justamente acho que uma coisa por consequência da outra, porque a cultura que nós temos é que os homens jogavam futebol, não é? Que era coisa de homem, não era assim? Então, eu acredito que até por uma questão de cultura, eles obviamente estão à frente, né? E vocês certamente tiveram a ousadia, né? A coragem, né? De falar, não, se eles são capazes, nós também somos. E isso vem acontecendo, eu acredito, em todas as áreas, não é? Sim. Porque antigamente também tinha profissões que eram só homens que faziam, né? Antigamente só homem era pedreiro, só homem era eletricista, só homem era pintor, só homem era aviador, não é? Caminhoneiro, né? Hoje nós temos mulheres aí pilotando caminhão, avião, né? E não só fogão, não é assim? É verdade. Tem outra coisa, Priscila, eu quero deixar, que talvez não tenha aparecido para você. A Pri Fiotti foi atleta do Botafogo do Rio de Janeiro, foi atleta do São Bernardo aqui no ABC. E ela tem uma experiência, mesmo jovem, tem uma experiência muito marcante na modalidade e expressa através do trabalho que ela fez de conclusão de curso essa dificuldade das atletas, baseado na experiência própria dela, né? A dificuldade que existe dentro da modalidade de sobrevivência. Aí você pode me perguntar assim, não querendo te pautar, mas por que as pessoas insistem em praticar o futebol feminino? Por que as pessoas insistem em jogar futebol feminino, em dirigir futebol feminino, em investir, mesmo que de forma pequena em termos de recursos, na modalidade? Eu digo para você, Priscila, que isso hoje, e para os ouvintes, que isso hoje ainda é um dos últimos esportes que se faz por amor. Eu acredito. Tem que ter muito amor, viu? Agora, meninas, a exigência que há com vocês é igual ao que há também com os homens dentro de campo e também fora, nos bastidores, com relação à disciplina, ao treinamento, a essa questão da ética, não é? Porque eu acho que o atleta ele tem que ser bom dentro e fora, né, do campo, porque tem que dar o exemplo, não é assim? Sim, Cíntia, é assim mesmo.
É Priscila, né? Desculpa. Acontece que a gente, já por si só, a gente tem aquele preconceito por ser mulher, né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar em ser exemplo para a nova geração e buscar ter, sabe, disciplina, ter foco, ter determinação. E eu acho que assim as coisas vão fluindo mais facilmente, vai melhorando pra gente, né? Porque um patrocinador não vai querer patrocinar se ele vê uma menina sem disciplina, sem foco, sem determinação, ele não vai investir. Então, assim, isso também eu acho que conta muito, né? Nos dias de hoje eu acho que é fundamental. A aparência, a disciplina, porque eu acho que não é... Todo mundo vê o futebol feminino pelo lado um pouco preconceito, né? E não é assim que funciona, porque eu acho que se o homem tem a oportunidade, eu acho que a mulher também tem que ter. Tem que ser valorizada também, seja no futebol, seja como professora, seja como administradora. Eu acho que isso é muito importante pra gente também, né? E fazendo o papel novamente de produtora aqui, a Adriana tem um histórico muito legal, que ela é mãe. Então ela conciliou o fato de ser mãe e atleta. O filho dela já tem 23 anos. Então ela conciliou o trabalho de estudante, de universitária, de atleta, de supervisora, porque ela em algum momento, foi a época que nós nos conhecemos, ela era supervisora do futsal do São Caetano e atleta da Portuguesa. Então, e mãe, e esposa. Então tem uma jornadas e com relação a Prifiote, ela tem além desse histórico que eu falei para você, de ter a oportunidade de jogar e saber como é a dificuldade de você sair para uma equipe de nome no Rio de Janeiro e você encontrar a dificuldade de se manter por conta do pouco recurso que a equipe dispunha. Ela tem o fato da contusão, que isso é o maior fantasma para qualquer atleta. A contusão, você passa a ser um número no esporte. Você, atleta apta para a prática esportiva, você é maravilhosa, você tem os louros, obviamente tem as recompensas ou financeiras ou de visibilidade, mas a partir do momento que a contusão aparece na sua vida, na sua carreira de atleta, você passa a ser um número, você passa a ser passado, né? É verdade. Agora, Pri, de tudo que você já vivenciou, você já pensou em desistir? Falar, não, vou fazer outra coisa, isso daí não vai dar em nada? Ou não, vocês? Na verdade, na época que a última vez que eu atuei como profissional foi quando eu tinha ido para o Rio de Janeiro, em 2011. E aí lá eu me machuquei, que foi até a parte que o Edson falou. E ali, sem preparo, até entrando também na pergunta anterior que você falou, a cobrança é maior para a mulher, porque o fato dela ser mulher e já tá jogando futebol já é aquela quebra enorme de paradigmas. E aí você tem que jogar bem, você tem que entender bem, porque aí o coleguinha vai chegar e vai falar assim: você joga futebol? Ah, tá, então me fala a escalação do seu time. Ah, você sabe qual é o atleta? Entendeu? Já começa por aí. Não basta jogar. Não basta jogar, entendeu? Tem que jogar bem, tem que entender tudo, porque qualquer brecha que você der, a pessoa vai vir ali pra, mulher e tal. E aí entra nesses preconceitos. E na época que eu tava lá no Botafogo, eu me machuquei. Eu não tive aquele preparo, aquela estrutura de uma pessoa, sei lá, de uma... Suporte, né? Um suporte, perfeito, Edson. De uma pessoa, sei lá, de uma assistente social, de vir lá e conversar e tudo, como tem hoje no masculino. Pode ser até um time de menor expressão, um time mais simples, mas, cara, tem. E aí eu não tive nada disso. Então eu saí de São Bernardo, fui pro Rio de Janeiro sozinha, longe da minha mãe, longe dos meus familiares. E aí eu falei, eu parei um momento e falei, o que eu tô fazendo aqui? No meu último ano do ensino médio, quase até perdi o ano, mas consegui concluir, mas falei, o que eu tô fazendo aqui? Porque na hora que você se machuca, como o Edson falou, você vira um número, então e aí? Até recuperar, até tratar, até tudo, já passou, e as meninas estão evoluindo, e você tá lá parada se tratando. Então foi um tempo que eu perdi, eu pensei em desistir, tanto é que eu parei de jogar, eu fiquei acho que uns 3 anos parada de tudo. Aí depois eu voltei pro futsal, na época era o futebol de campo, aí eu voltei de jogo futsal. Aí joguei um pouco no campo também, mas depois eu fui me afastando e comecei a jogar só por lazer.
de vez em quando. E aí eu fui adentrando na área acadêmica, então eu fui estudar da área, que foi aí que eu fiz o curso de técnica e organização esportiva, e a decorrência hoje eu estou como graduando em educação física. Mas é uma dificuldade muito grande da modalidade. E assim, hoje a gente tem a opção de estudar. E na época da Adriana? Ninguém lembra. É muito fácil você falar do tempo atual, mas e a dificuldade que elas passaram? Tudo que a gente tem hoje, a gente tem que agradecer a geração delas. E outra coisa, Priscila, uma dos grandes incentivos da modalidade no dia de hoje é justamente a parte acadêmica. O que deveria ser remuneração para as atletas, as equipes conseguem segurar um atleta no Brasil, aquelas que se destacam, ou mesmo manter a equipe com parcerias com faculdades. Então, o que não é oferecido em termos de valores de remuneração, ele é agregado com uma bolsa de estudo. Então, assim, futebol feminino, ele é mantido não só por dinheiro, mas também com parcerias com bolsas de estudo para ensino médio e para ensino superior. Posso até falar um pouquinho disso. Eu, na Portuguesa, eu procurei seu Osmar, que é um parceiro. Seu Osmar sempre dá esse apoio ao futebol feminino, a outras modalidades. E procurei o Bira, da Faculdade Drummond, e eles cederam para as meninas da Portuguesa algumas bolsas de estudo. E isso foi fundamental para o elenco de 2017, para poder fechar o contrato. Essa parceria foi muito importante. E quando eu passei no São Caetano, foi a primeira oportunidade que eu tive de faculdade, como a Pri falou, foi a parceria com o Drummond, foi onde eu conheci o Edson. Na verdade, o futebol feminino tem as dificuldades, mas tem muitas portas que dá para ser aberta. E isso é muito, muito legal, muito gratificante. Por exemplo, tudo que eu tenho, eu devo ao futebol feminino. Todos os meus conhecimentos, todos os meus contatos. Eu estou indo para a 3ª faculdade. Eu sou formado em gestão desportiva, junto com o Edson. Futebol, e agora eu estou fazendo educação física. Então, assim, você tem a oportunidade, demora a aparecer, mas se você aproveitar, tudo que eu conquistei hoje eu devo ao futebol feminino. E eu trabalhei com grandes profissionais, como Maurício Salgado, que hoje está no Audax. Meu professor Prisco, parabéns pelo dia de hoje, porque é um mestre. Mestre, tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu vivi no futebol feminino, eu devo a ele. Eu sou, assim, infinitamente grata a ele, porque o futebol feminino tem muitas dificuldades e ele nunca desistiu. E ele faz com amor, independente de patrocinadores, ele vai lá, ele mantém, ele cumpre. E isso é muito gratificante. Saindo do futebol feminino, eu, por ter muitos conhecimentos, eu já estou atuando agora com alguns meninos no futebol masculino. Eu acho que isso é muito legal, para ver que a mulher pode, sim. Eu estou vindo aí agora montando uma empresa, que o nome dela é Realize, que é uma assessoria esportiva. Isso vai estar abrangendo não só a mulher, como também o homem. Eu trabalho hoje com o Igor Lapa, que recém disputou a Copinha. É um menino que vai, para mim, é revelação. Tenho também o Matheus Assis, que foi contratado. Eu consegui o primeiro contrato dele, ele está lá super feliz. Vai jogar no CAP Uberlândia. E eu acho que para mim isso é uma vitória, como mulher. Nossa, meus parabéns, viu? E ainda mais, mantendo, né, a posição de mãe, acredito também dona do lar, não é? Tudo. Tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Sim, sim. Mas faço com prazer. A gente vai dando um jeitinho e vai... A gente encontra, por exemplo, o Edson, ele é fundamental nas minhas ações, nas minhas melhoras. Porque o Edson, para mim, assim, eu costumo falar para ele que ele não existe. Assim, ele foi um amigo que a vida me deu, né? E aí ele seguiu pro lado do futebol feminino. E até hoje, tudo que eu preciso, se eu tenho dificuldade, eu busco lá com ele. E ele tá ali me ajudando sempre. É um parceiro mesmo de verdade. Deus é maravilhoso, né? Ele Sim. coloca anjos na nossa vida pra gente não desistir, não é assim? Verdade. É desse Concordo. jeito, porque você imagina que dificuldades todas nós passamos, Passa. né? Então, Inclusive, Priscila, você vê que até no rádio, quantas mulheres tem no rádio? Exatamente.
É justamente o que eu ia dizer. Hoje é o dia, comemora-se o dia do treinador de futebol, né? O treinador como um todo. E eu não poderia deixar de mencionar aqui as mulheres que atuam no futebol feminino. Eu vou esquecer de algumas, obviamente, mas eu quero citar a Michele, que hoje está no Corinthians, Michele Canitz, a Patrícia Guzmão, que voltou, que era do Grêmio, hoje está no Internacional, a própria Tatiele Silveira, do Internacional. Temos a professora Valessa lá no Nordeste, no Fortaleza. Temos a professora Gleide Costa no Botafogo de João Pessoa. Temos a nossa maior representante, que é a Emily Lima, que infelizmente mais uma vez não pôde estar conosco, mas com certeza a partir dessa semana, com os caminhos, com o seu futuro profissional encaminhado, vai fazer parte aqui da mesa em algum momento, ou mesmo da Web TV. O convite já está mais do que feito, né? E também mencionar os treinadores do futebol feminino, não só os que estão atuando hoje, como os que recentemente faleceram, que é o Ademar Júnior, que foi treinador da Adriana, foi o técnico que classificou a seleção brasileira para a primeira participação das mulheres do Brasil nos Jogos Olímpicos em Atlanta 96, infelizmente faleceu o ano passado, e também que faleceu o ano passado o primeiro treinador da seleção brasileira, com chancela da CBF, que a primeira seleção brasileira foi formada em 1988 e o treinador era o João Varela, que infelizmente também faleceu o ano passado, um homem ligado à Marinha do Brasil, e eu quero deixar essa menção a esses profissionais pelo dia de hoje. Poxa, Edson, que também bacana. a professora Magali, né? Perdão, a Magali, essa daí foi um ato falho. A Magali foi uma das maiores reveladoras de atletas a partir de São Paulo, a partir do Clube Atlético de Juventus. Professora Magali, perdão pelo esquecimento, mas não é pelo fato. Já lembrou. Agora, teve assim algum momento, você inclusive, da família não apoiar, falar, desiste disso aí, que não vai dar certo, já foram tantas decepções e amarguras que é melhor fazer outra coisa. Já aconteceu? Já, né? Normal. A minha inserção no futebol, a minha paixão pelo futebol foi através do meu avô. Meu avô foi jogador de várzea. O meu primeiro contato com a bola eu tive com 3 anos de idade. Tudo que eu sei hoje de futebol, eu devo a ele toda essa paixão. E depois que ele faleceu também foi um outro baque também para eu ter parado depois também, né? Mas assim, a minha mãe sempre me incentivou, né? Sempre me deu apoio. Meu pai já torcia muito o nariz, né? Isso aí não vai dar em nada. Que besteira, vai se machucar. Eu joguei da minha carreira inteira, eu acho que eu joguei pelo menos uns 8 ou 10 anos só com homens. Então, Você enfrentou muita coisa. Isso é uma tônica, viu, Priscila? Para início de carreira de qualquer atleta do futebol feminino, é uma tônica, jogar com homens. No meu caso, eu, quando estava no São Caetano, o São Caetano me abriu as portas para o mundo do futebol. E eu sou muito grata ao São Caetano por isso. Que bacana. Meus amores, esse bate-papo tá muito legal, não é mesmo? Pois é, compartilha, olha, eu tô aqui, eu tô conversando e eu fico compartilhando aqui em box. Tá bom? A gente vai pra um break, né, Marcelinha? A gente já volta. Beijo.